Onde está a sua segurança? Qual é o seu refúgio? Onde você busca socorro quando as coisas fogem do seu controle? Quando o seu castelo de areia desmorona? Quando tudo aquilo que estava em tuas mãos parece fugir delas? Todos nós desejamos nos sentir protegidos, nos sentir guardados, fazer com que tenhamos uma segurança. Todos procuram tudo isso na área material, na área emocional, na área sentimental e também na área espiritual. Todos nós queremos estar protegidos contra as violências deste mundo, contra as crises existenciais, contra os nossos sofrimentos, contra os conflitos que esse mundo nos oferece. Assim, cada um usa dos recursos que tem, da sua inteligência, das suas finanças. Assim, cada um, para proteger as suas escolhas, para proteger as suas famílias, para proteger os seus bens, eles querem construir algo para que tudo isso esteja totalmente guardado das situações alheias. Porém, basta um vento, basta que algo saia dos trilhos para que nós vejamos a vulnerabilidade do ser humano, a sua fragilidade, em que todo o seu esforço, exemplo básico, nós vemos as proteções, os seguros de vida, os planos de saúde, os planos funerários. Nós vemos os planos residenciais de segurança, ou até mesmo a segurança colocada nas casas, serpentinas, câmeras e outras coisas mais, e nada disso é suficiente para guardar uma pessoa de ser, muitas das vezes, assaltada, roubada, uma casa invadida, uma empresa invadida, porque tudo isso mostra que toda a sabedoria humana, toda a proteção humana, ela é ineficaz. Agora, quando nós buscamos tudo isso em alguém que tudo pode em nossa vida, nós não nos decepcionamos com ele. Porque pensar e ser guardado pela mente humana, tudo isso é falível. Mas quando nós estamos guardados em Deus, com Ele não há fragilidade, com Ele não há falibilidade, com Ele nós temos um porto seguro. Eu quero começar meditando com você em Provérbios, capítulo 29, versículo de número 25, que nos diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, ou em outras versões, arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor está seguro. A segurança que vem de Deus, ela não falha. A segurança que vem de Deus, ela não te dá problemas. Pelo contrário, ela te dá descanso. O versículo de hoje diz que quem teme ao homem arma ciladas para si. A expressão hebraica para cilada é mokish, que significa também laço, armadilhas ou iscas. Indica que o temor aos homens e a preocupação excessiva com a opinião alheia podem levar-nos a armadilhas, nos fazer decepcionar, fazer com que o nosso castelo de encantos caia por terra. Porque o ser humano é falível, o ser humano promete e muitas das vezes não cumpre, ou muitas das vezes não consegue cumprir. Tudo isso faz com que nós venhamos estar preso, estar vulnerável às opiniões alheias. Isso acontece quando nos deixamos dominar pelo medo,
pela ansiedade em relação às pessoas. Temos medo de tudo que elas pensam, de tudo que elas falam. Queremos nos englobar no pacote que eles oferecem. Para se encaixar em um grupo, para ser aprovado por eles, muitas das vezes nos submetemos a coisas que fogem dos nossos princípios, da nossa ética, da nossa moral, simplesmente para agradar uma outra pessoa. Até mesmo na nossa liderança, muitas das vezes deixamos de agir, de exercer lideranças com medo de desagradar as pessoas. É por isso que quando vivemos preso à opinião alheia, nós nos tornamos pessoas totalmente manipuláveis, uma marionete na mão de outras pessoas. Uma forma que vai nos fazendo mal a cada dia, destruindo o ser humano por dentro. Eu quero conversar, meditar, trabalhar com você hoje nesta palavra sobre o tema livres do medo dos homens e firmados na justiça de Deus. O temor ao homem sempre nos armará laços. O que é o temor ao homem? O temor ao homem não é o respeito saudável, porque o respeito saudável ele é importante. Então, nós precisamos respeitar a nossa liderança, a nossa hierarquia, respeitar as pessoas que estão em nossa volta. Porém, quando isso se torna um pavor, quando isso se torna uma condicional para nós, se torna um medo paralisante, uma necessidade absurda de aprovação, nos faz viver refém da opinião que vem de fora, ou seja, da opinião alheia. A palavra laço no original hebraico remete à armadilha de caça. Nos mostra como algo invisível, traiçoeiro, que prende a pessoa sem que ela perceba. Um exemplo bíblico básico, nós vemos Raquel sempre presa à opinião alheia de Jacó, querendo agradá-lo a todo custo, a todo preço, sempre pensando que em cada filho que ela lhe dava, faria com que ele a amasse e a valorizasse mais. Coisa que até então nunca havia acontecido. No momento em que ela deixa de preocupar com a opinião de Jacó e começa a preocupar com a opinião e a aprovação de Deus, a vida de Lia muda totalmente. Quem vive para agradar aos homens perde totalmente a sua liberdade espiritual. Alguns exemplos bíblicos que nós poderíamos citar de pessoas que passaram por essa situação, há quem diga Saul, um grande rei Saul, levantado por Deus, aprovado pela nação, e agora perde o reino porque teme a opinião do povo. Quando Deus, através do profeta Samuel, exige com que ele mate os amalequitas e que acabasse com tudo e com todos. No capítulo 15 de 1 Samuel, no verso 24 em especial, nós vemos Saul sendo exortado, corrigido por Samuel e rejeitado por Deus, porque preferiu agradar o povo do que agradar a Deus. Um povo esse que fez com que ele perdesse o seu reino. O que você tem perdido por causa da opinião das pessoas? A comunhão com a sua família? A comunhão com Deus? O que você tem perdido
que você tem sabotado em sua vida para agradar as pessoas? Outra pessoa que também poderia ter feito a diferença, mas por medo da opinião alheia, deixou com que tudo tivesse andando conforme eles queriam. A Pilatos. É claro que nós sabemos do plano divino da salvação, mas alguém que tinha um poder nas mãos, alguém que tinha um império ao seu favor. Ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que Jesus não tinha defeito e que toda a acusação vinha da inveja dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos, dos sacerdotes, dos anciãos. E ainda assim, ele prefere lavar as mãos, mas nunca conseguiu lavar a sua alma. Quando nós vemos o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 12 ao 16, nós vemos alguém que tinha o poder de mudar uma sentença, um decreto. E mesmo tendo esse poder nas mãos, não exerce o seu poder de liderança e de autoridade por medo de ser rejeitado pelo povo. O que dizer de Pedro? Fiel, presente, embora apesar de todas as suas falibilidades, era alguém que estava sempre junto de Jesus, fazendo milagres, nas suas pregações, nos seus ensinos, mas quando é pressionado, colocado contra a parede, deixou o medo tomar conta da sua vida e ele nega a Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62 vai fazer e mostrar esse cenário por 3 vezes, comparado a Jesus. E ele nega, até que o galo cante, ele lembra das palavras do mestre que dizia: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O medo, ele paralisa as pessoas, tira o foco do seu raciocínio, faz com que todos eles se tornem vulneráveis às vontades alheias, fazendo com que nós, sem percebermos, façamos exatamente aquilo que queriam que nós fizéssemos. Nathanael Brendel, ele dizia que a necessidade excessiva de aprovação é uma prisão espiritual. A necessidade excessiva de aprovação é uma prisão emocional. Um dos grandes nomes da psicologia deixa claro estas palavras. Aquele que vive o tempo inteiro querendo agradar a todos, ele acabará sem agradar ninguém, principalmente a si mesmo. É como se fosse um morto-vivo, sem opinião, sem propósito, sem vida, vivendo a vida que todos querem que ele viva, menos vivendo a sua própria. John Stott, ele diz que temer aos homens mais do que a Deus é raiz de apostasia prática. Aquele que prefere temer aos homens mais do que a Deus é a raiz da apostasia prática. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro citam palavras semelhantes quando eles dizem que mais importa obedecer e agradar a Deus do que aos homens. E você? Qual é a sua forma de pensar? Será que é mais importante para você agradar a Deus ou as pessoas ao seu lado? Ter a aprovação de Deus ou das pessoas ao seu lado? Viver de acordo com os princípios da palavra ou viver de acordo com os princípios, as opiniões,
a forma de pensar do mundo. Qual é o seu posicionamento? Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro, em lugares altos. E quando nós vemos esse contraste maravilhoso, nós lembramos do Salmo 121 que diz: Eu levo os meus olhos para o monte. Monte vem de lugar alto, de lugar de proteção, de lugar de uma visão ampla, de uma visão de águia. Todo aquele que confia no Senhor, ele vive em um alto retiro, ou seja, num lugar protegido, num lugar elevado, num lugar de destaque, porque quem confia em Deus, ele não vive refém de opiniões, ele não negocia convicções, princípios, ele não se curva diante da pressão. Todo aquele que confia em Deus descansa em Deus. Ele sabe que em Deus temos uma fortaleza intransponível, absolutamente segura contra tudo e contra todos. Aquele que confia em Deus, ele sabe que ele pode todas as coisas. Naquele que o fortalece. Ele sabe que o que confia no Senhor sempre estará seguro. Mas é aquele que confia no Senhor. Não no Senhor e mais alguém ou mais alguma coisa. Não no Senhor e em nossa capacidade intelectual ou competência, ou financeira ou material. Não no Senhor e em nossas proteções pessoais. É apenas o Senhor. Então é necessário que nós coloquemos a nossa confiança em Deus e em mais ninguém. E quando nós fazemos isso, nós jamais nos arrependeremos. Mesmo quando o impensável vem acontecer, nós veremos que nele estamos seguros, protegidos e em paz. Salmo 20, versículo de número 7 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nosso Deus. Esse versículo se refere ao poder bélico das grandes potências mundiais das épocas bíblicas. Império Babilônico, Império Assírico, Egito, todas as grandes potências bíblicas, todos eles confiavam em seus exércitos, nos seus armamentos, nas suas potências, e tudo isso era uma forma de fazer com que as pessoas temessem. Mas grandes homens como Ezequias, como Josafá, como Davi, confiavam em Deus e faziam a grande diferença, porque como nós acabamos de falar, quem confia em Deus não vive refém das opiniões das outras pessoas. Não importa o que elas falam, não importa se elas zombam, se elas criticam, se elas escarnecem, o que mais importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Não negocia os seus princípios ou convicções. Não importa se as pessoas acham diferentes, têm opiniões diferentes, as suas convicções e princípios têm que estar resguardadas no que a palavra de Deus nos orienta. Quem confia em Deus não se curva diante da pressão. Ainda que venha medo, ainda que venha temor, ainda que se sinta inseguro. O que dizer de Daniel? Pressionado para parar de ter uma comunhão e orar a Deus. O que Daniel faz? Daniel não importa com nada disso e se posiciona na condição de orar a Deus por 3 vezes ao dia. E o preço disso tudo lhe custa uma cova de leões. Mas quando Daniel é jogado na cova, Deus faz
com que leões famintos que lhe devorariam num piscar de olhos, se torna travesseiro e cobertor para aquecê-lo em meio à cova. O que dizer da pressão do grande Nabucodonosor, grande rei da Babilônia, tão temido, tão intransponível, tão poderoso aos olhos humanos, quando manda aquecer a fornalha por 7 vezes. Porque 3 amigos, Azarias, Misael, ou seja, e Ananias, 3 amigos tementes a Deus, por mais que o medo com certeza estava dentro do coração deles, não deixaram ser dominados pelo medo. Todos os 3, Ananias, Misael e Azarias, tão conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados dentro da fornalha ardente. Antes mesmo que eles chegassem lá dentro, aqueles que o jogaram já haviam se tornado cinza pelo calor do fogo. Mas quando eles são jogados lá dentro, eles são recepcionados, não pelo 4º homem da fornalha, mas pelo primeiro homem que já estava lá dentro, o princípio e o fim, o único, que antes da fundação do mundo já existia. Para os que estavam do lado de fora, o 4º homem da fornalha, mas para aqueles que estavam lá dentro, alguém que já estava recepcionando aquele que já havia prometido por várias vezes, que seria com eles, que estaria com eles, e a nosso respeito, sempre nos dando uma palavra poderosa dizendo: se passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Salmo 118, verso número 6, vai nos dizer: o Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Isaías 51, versículos 12 e 13. Quem és tu para que temas o homem? Quem teme a Deus não precisa temer o homem. Não precisa ter medo do que ele possa fazer. Não precisa ter medo de onde ele poderá colocar. Porque quem não teme aos homens, e sim a Deus, ele sabe que tem um refúgio, um lugar seguro. Salmo 46, versículo 1 vai nos dizer: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Viktor Frankl, ele vai dizer que coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, é uma decisão baseada em valores. Quem disse que Daniel não teve medo? Quem disse que Ananias, Misael e Azarias não teve medo? Quem disse que Mardoqueu não teve medo? Quem disse que a grande rainha Esther não teve medo? Quem disse que Davi não teve medo? Mas todos esses, mesmo amedrontados pela sua natureza, pela sua fragilidade humana, nunca negociou os seus princípios e sempre esteve dentro de uma decisão baseada nos seus valores. Isso é temer a Deus e não aos homens. Porque quando nós tememos a Deus e não aos homens, nós sabemos que em Deus está a nossa segurança. Não nas coisas que nós conseguimos construir, não em nossas proteções pessoais, mas somente em Deus. Salmo 127, versículo 1, ele diz que se o Senhor
não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mesmo que nós temos as proteções mais eficazes aos olhos humanos, mesmo que nós estejamos em situações mais fortes ou cidades mais fortalecidas, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. A sua casa, o seu lar, a sua família, as suas finanças, os seus bens materiais só podem ser guardados por Deus. Se Ele não guardar, está tudo perdido. Mas, quando nós entendemos isso, nós trabalhamos, nós edificamos, nós guardamos e protegemos tudo aquilo que está no nosso alcance, mas convictos, descansando que o Senhor é quem nos protege, é quem nos guarda. O Senhor é aquele que traz para nós um verdadeiro refúgio, sabendo que não há real segurança, não há real proteção, não há real refúgio se não for no Senhor, pois Ele é a nossa torre forte. E qual é o seu refúgio? Para onde você corre quando se vê confrontados, sem recurso, sem respostas? Para onde você corre? Para os seus amigos influentes? Para líderes sábios ou pessoas de posse? Ou para Deus? É claro que o ser humano, todas as pessoas que nós citamos, sempre serão instrumentos de Deus para a nossa vida, porque o instrumento que Deus vai usar para te abençoar sempre será alguém, mas a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa dependência, o nosso refúgio sempre será o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, não na força do nosso braço, não no ser humano, porque assim como nós, todos são falíveis. Mas quando nós confiamos em Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele sempre tem uma resposta que nós não encontraremos em lugar nenhum. Ele sempre será o nosso refúgio em meio à tempestade, nosso silêncio de paz. Ele tem sempre o seu grande amor para nos guardar e proteger e nos ensinar em todos os aspectos e sentidos e circunstâncias de nossa vida. É somente nele. Pois bem, muitos buscam o favor do príncipe. O que seria isso? Aqui fala de bajulações, aqui fala de politicagem, aqui fala de dependência de influência humana. Como nós citamos há instantes atrás, para quem você corre? Para as autoridades, para chefias, para os líderes, para pessoas influentes? O que a palavra nos exorta é: do Senhor vem o juízo de cada um. Do Senhor que vem o juízo de cada um. Ou seja, toda promoção na vida de alguém, por mais que ela seja dada pela mão de um homem, de um ser humano, esse ser humano não passa de um instrumento de Deus para que você seja abençoado, para que a porta seja aberta. Não é ele, não é ela, mas é Ele, o Deus que fez os céus e a terra. Toda promoção que vem para a vida de um ser humano, todas as portas abertas, só vem com a permissão de Deus e com a sua bênção. Salmo 75, versículos 6 e 7, que nos diz que, porque nem do Oriente, nem do Ocidente,
nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Somente Ele tem poder de exaltar, de tirar o homem do monturo do lixo e colocá-lo em lugares altos, entre príncipes e sacerdotes. O que dizer de Daniel, promovido por Deus como um dos homens mais sábios de todo o reino? O que dizer de José, exaltado por Deus em meio ao Egito? O que dizer de Davi, atrás das ovelhas malhadas, mas separado como um rei, ungido por Deus, segundo o coração de Deus? Quem depende do favor humano vive instável, mas quem depende do favor de Deus vive estabelecido. R.C. Sproul, ele dizia que a providência de Deus, ela governa acima das circunstâncias humanas. As providências de Deus governam acima das circunstâncias humanas. Nós vivemos em 3 tipos de prisões hoje. Existem prisões de opiniões, pessoas que sempre estão submissas à opinião alheia, o que elas dirão, se elas aprovarão ou não. Querem sempre submeter-se ao que o outro pensa, ao que o outro fala, ao que o outro acha. A prisão de aprovação. Tem que ser aprovado para estar no meio daquele grupo, para achar o seu espaço em meio às pessoas. As prisões de influência. Sempre são manipuláveis por outras pessoas, influenciadas por outras pessoas de forma negativa, porque todos nós influenciamos e somos influenciáveis todos os dias. Porém, há de convir que precisa ter uma escolha, positiva ou negativa. Nós estamos influenciando e sendo influenciado a todo momento, mas cabe a mim e a você escolher de que forma, como, quando, para que nós não venhamos estar presos em opiniões, em aprovações e em influência alguma. Pelo contrário, que nós venhamos ter para nós e em nós somente pessoas que nos acrescentem e que nós sejamos pessoas que venham acrescentar e abençoar outras vidas. Mas Deus está levantando uma geração diferenciada, uma geração que não negocia os seus princípios, uma geração que não se curva diante de um sistema, uma geração que não troca convicção por aceitação. Atos 5, versículo 29, Pedro e João vai deixar bem claro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, para finalizar esta mensagem, esta aula de hoje, esta palavra que Deus colocou no nosso coração, a pergunta que fica no ar, para mim e para você. Você tem tomado decisões por convicções ou por pressão alheia? Você tem procurado ter uma vida que agrada a Deus? Ou é protegido pela sua imagem para que você não venha desagradar as pessoas em sua volta? As religiões, agradando as opiniões das pessoas, o que elas acham, o que elas aprovam ou deixam de aprovar. O que você tem procurado agradar? Porque quem vive para agradar aos homens perde a sua paz,
perde a sua tranquilidade, perde a sua identidade, perde a sua autoridade espiritual. Se torna marionete, manipulável, um brinquedo nas mãos das pessoas. Mas, pelo contrário, aquele que vive e confia no Senhor, ele vive seguro, vive elevado, ele vive guardado. Quando você perde o medo dos homens, você encontra a autoridade de Deus. Porque ele é alguém que te coloca em lugares altos e te dá autoridade e poder e graça na sua vida para viver o sobrenatural. Quem teme pessoas sempre vai perder a influência. Quem teme a Deus sempre ganha autoridade. Como nós estamos influenciando as pessoas? Negativa ou positivamente? Será que as minhas decisões são guiadas da forma correta? Pelas minhas convicções, ou eu quero sempre ser aceito pelas pessoas? Será que eu tenho buscado o favor de príncipes, de autoridades, de líderes? Ou eu quero sempre agradar e ser aprovado por Deus? Nós precisamos tomar posições de liderança em nossa vida. E a liderança começa liderando a nós mesmos. Liderança sem coragem, ela sempre vai se tornar uma gestão sem alma. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, nunca se esqueça que o temor dos homens armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. No verso 26 vai dizer: muitos buscam o favor do príncipe, mas do Senhor vem o juízo de cada um. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E que esta palavra venha produzir em você um fruto necessário. E que venha alcançar o alvo certo na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.